Você já teve a sensação de descobrir que alguém não era aquilo que ela apresentava ser? Imagine aquela pessoa que sorri na sua frente, mas fala mal de você nas suas costas, que parecia apoiar os seus sonhos, os seus projetos, mas comemorava silenciosamente o seu fracasso, que se mostrava amiga quando precisava de você, mas desaparecia quando você precisava dela. A psicologia, ela tem estudado há décadas o comportamento manipulativos e a falsidade nas relações e esses mecanismos que nos fazem confiar em pessoas erradas. E talvez a descoberta mais importante seja essa. O problema não é apenas existirem pessoas falsas, o problema é quando nós não sabemos reconhecê-las e estabelecer limites saudáveis. Hoje eu vou mostrar o que a psicologia ela diz sobre isso e como você pode proteger a sua saúde mental sem se tornar uma pessoa fria e desconfiada de todos. Primeiro, nós precisamos entender algo muito importante. A psicologia ela não possui um diagnóstico concreto chamado pessoa falsa. Porém, existem padrões de comportamentos que associam a manipulação, o oportunismo e a falta de autenticidade. Pesquisa sobre a chamada tríade sombria da personalidade, ela descreve traços como o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia subclínica. Esses traços, eles compartilham características como a manipulação, a exploração interpessoal e a busca por vantagens pessoais. Isso não significa que toda pessoa falsa ela possua esses traços, mas muitas vezes nós observamos comportamentos semelhantes. A pessoa falsa, normalmente, ela não está interessada em quem você é, ela está interessada simplesmente naquilo que você tem a oferecer. E um dos sinais mais estudados da inautenticidade é a inconsciência comportamental. Você já percebeu como que as pessoas falsas, elas agem com você de uma maneira diferente quando vocês estão ali sozinhas, mas quando estão em grupos, elas agem de uma outra forma. Principalmente quando ela está na frente do seu chefe, na frente de amigos mais influentes. Quando ela está com você, ela vai ter situações que ela vai te manipular. Às vezes, ela vai ficar só te observando, observando e atenta a tudo aquilo que você fala para usar contra você. Ou às vezes ela vai falar: estamos juntos, vamos seguir juntos. O que você precisar de mim, você pode contar comigo. Mas na verdade, ela está simplesmente te apunhalando pelas costas. E isso acontece porque ela não tem uma identidade própria. Ela depende de uma aprovação externa. É a busca pela validação. A psicologia ela mostra que pessoas excessivamente dependentes de validação das outras, elas tendem a adaptar constantemente as suas opiniões, os seus comportamentos, a sua maneira de agir, até a fisionomia. Isso tudo ela faz para tentar se encaixar em outro grupo ou fazer novas amizades. E aqui eu deixo uma frase: quem precisa agradar todo mundo acaba não sendo verdadeiro com ninguém. E um erro muito comum é acreditar que toda pessoa manipuladora ela é incapaz de compreender as suas emoções, de compreender aquilo que está fazendo. Mas na verdade, algumas delas elas possuem uma excelente capacidade de identificar os sentimentos e a vulnerabilidade das pessoas. E ainda sobre a pesquisa da tríade sombria da personalidade, essa pesquisa ela mostra que certos indivíduos elas conseguem compreender muito bem as emoções alheias e usar esse conhecimento de forma estratégica para manipular os seus relacionamentos. Por isso, muitas vezes a pessoa falsa ela parece extremamente empática,
ela sabe muito bem o momento exato em o que dizer, ela sabe exatamente quando elogiar e sabe exatamente quando se aproximar. Mas isso é visando um único benefício, o seu benefício próprio. Não confunda compreensão emocional com a bondade. São coisas totalmente diferentes. Existe uma regra simples da psicologia social. Se alguém fala constantemente dos outros para você, existe uma grande possibilidade dela falar mal de você para as outras pessoas. Pessoas falsas, frequentemente, elas utilizam fofocas como a sua ferramenta principal de influência social. Eles criam ali uma alianças temporárias e fortalece a sua posição através de informações. É o famoso leva e traz. E aqui está uma parte fascinante desse vídeo. Muitas vezes nós não somos enganados porque nós somos ingênuos, nós somos enganados porque nós somos humanos. A confiança, ela é um mecanismo fundamental para a convivência social. Pesquisadores afirmam que a confiança, ela funciona como uma expectativa de que o outro não irá nos prejudicar. E além disso, estudos mostram que pessoas manipuladoras, elas podem parecer mais confiáveis na primeira vista, justamente porque elas costumam ser carismáticas, seguras e socialmente habilidosas. Ou seja, não é falta de inteligência, é um viés natural do cérebro humano. A gente tende a confiar em quem parece ser muito confiante. E eu vou deixar aqui algumas dicas de como lidar com essas pessoas falsas. Pare de tentar mudar a pessoa. A psicologia, ela mostra que as mudanças profundas, ela depende da motivação do próprio indivíduo a ser mudado. Você não consegue convencer alguém a ser autêntica se ela obtém vantagem sendo falsa. Observe os comportamentos e não os discursos. As palavras, elas de fato impressionam, mas os comportamentos que revelam tudo. Pergunte-se: essa pessoa, ela faz aquilo que ela promete? Ela mantém a mesma postura quando não precisa de mim? Será que existe uma coerência entre a fala e a sua ação? Estabeleça limites claros. Nem toda pessoa merece a sua intimidade, nem toda pessoa ela merece conhecer os seus projetos, os seus sonhos. Nem toda pessoa merece conhecer a sua casa. Nem todas as pessoas são confiáveis. A confiança, ela não é dada de forma imediata, ela deve ser construída. Não responda à manipulação com manipulação. A maturidade emocional, ela não consiste em vencer um jogo, ela consiste em sair dele. Você não precisa devolver a falsidade com falsidade. O que você precisa é apenas se afastar e proteger a sua saúde mental. Carl Rogers, um dos maiores psicólogos da história, ele acreditava que a autenticidade é um dos pilares fundamentais dos relacionamentos. E talvez essa seja a maior lição. Você não controla quem será falso com você, mas você consegue controlar quem continuará tendo acesso à sua vida. As pessoas falsas, elas existirão em todo lugar, no trabalho, na faculdade, na família, nas redes sociais. O segredo não é viver desconfiando de todos. O segredo é desenvolver um discernimento. Porque quando você aprende a reconhecer padrões e a estabelecer limites e valorizar as relações genuínas, a falsidade ela deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma característica que você consegue identificar de longe. E lembre-se, a melhor resposta para uma pessoa falsa não é a vingança, e sim a distância acompanhada da sua paz espiritual e mental. Até mesmo porque
A pessoa falsa, ela, ela é triste, ela é vazia por dentro. Nada justifica que você continue nesse relacionamento tóxico, nesse relacionamento que te deixa triste. Você não é assim. Você é muito mais que isso. Afaste-se dessas pessoas falsas. É a melhor decisão da sua vida e faz um bem para a sua saúde mental. E dê um like nesse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para vídeos novos e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.